Olá a todos, eu me chamo Júlia Ponte Souza, eu sou médica oftalmologista e eu sou preceptora da residência médica do Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza. E a aula de hoje é abordagem ao disco óptico pálido. Eu aposto que já aconteceu com todos os residentes ou oftalmologistas que estão vendo essa aula. E se não acontecer, ainda vai acontecer, podem ficar certos disso. Tu tá lá atendendo um paciente, é a primeira consulta, você vai fazer o fundo de olho e tá lá um disco óptico pálido. O que que você faz nessa situação? Você manda o paciente para casa, fala que não tem o que fazer, tem que investigar, tem que fazer alguma coisa. O que que eu faço numa situação dessas? E nessa aula a gente vai responder essas e outras perguntas. Para começar, vamos fazer uma revisão básica da anatomia intraocular e de como funciona o processo, como funciona o processamento da visão. Para quem não sabe, esse aqui é um exame de retinografia, onde a gente consegue ter uma foto do fundo de olho. Essa aqui é a retina, essa é a mácula, o centro da visão, e esse aqui é o disco óptico. Quando ocorre um estímulo luminoso, a luz vai bater na mácula, a energia luminosa vai interagir com a camada fotorreceptora, que contém os bastonetes e os cones. E nessas células vai ocorrer a fototransdução, que é a conversão de energia elétrica em energia, desculpa, de energia luminosa em energia elétrica. E essa energia elétrica, ela vai ser transportada da mácula para o nervo. E aí essa energia vai fazer uma viagem em que ela vai passar pelo nervo óptico, pelo quiasma, pelo trato óptico, pelas radiações ópticas, para finalmente chegar no córtex occipital, onde a visão vai ser processada no córtex visual primário. Lembrando que entre o trato óptico e as radiações ópticas existe o corpo geniculado lateral, que é uma estrutura muito importante no estudo da palidez do disco óptico. Certinho? Então, sabendo como se estrutura o processo de fototransdução e transmissão da visão do olho para o córtex visual, a gente vai analisar o disco óptico com um pouco mais de atenção. O disco óptico geralmente tem um formato arredondado, tem uma escavação de onde emergem os vasos sanguíneos e de onde entram as veias. A rima do nervo costuma ter uma coloração rosada ou alaranjada, e compreendendo como é o aspecto normal de um disco saudável, fica mais fácil identificar quando ele não está saudável. Essa imagem, por sua vez, demonstra um disco óptico com palidez. Você vai ver que, diferente da imagem anterior, a rima do nervo não tem uma coloração alaranjada viva, ela tem uma coloração mais pálida, desaturada. E perceba também que a palidez do disco não é a mesma coisa que o aumento da escavação do disco. A palidez ela vai acometer a rima do nervo, enquanto o aumento da escavação, quando acontece de forma isolada, não faz isso, não muda a coloração da rima. E por que o disco óptico fica pálido? O que faz isso acontecer? A palidez do disco é a consequência da atrofia óptica, ou seja, da perda dos axônios, predominantemente das células ganglionárias que fazem parte da cabeça do disco óptico. E a perda desses axônios reduz o volume neural. Isso altera a citoarquitetura do disco e ele fica com aspecto pálido. Outra informação que é muito importante de vocês gravarem sobre o disco pálido é que apenas os danos que antecedem o corpo geniculado lateral vão causar a palidez do disco. Então, os danos ao nervo óptico, ao quiasma e ao trato podem gerar palidez, mas os danos posteriores a essa estrutura, como radiações e o próprio córtex, não costumam gerar palidez do disco. Na avaliação do disco óptico, quando você detecta um disco pálido, também é importante que você tente graduar essa palidez, dar uma nota para ela. Não existe consenso na nossa literatura sobre como que você vai graduar a palidez, mas existem algumas propostas. Essa tabela, por exemplo, ela sugere a classificação de 1, vou botar vermelho aqui, de 1 para um disco muito pálido, 2 para um disco limítrofe ou borderline e 3 para um disco normal. Já outras sugerem que você use palavras como nervo normal, nervo com palidez leve, nervo pálido ou disco com uma palidez intensa. Eu, pessoalmente, gosto de usar a escala de cruzes, uma palidez de 1 a 4 cruzes. Eu acho que fica compreensível para outros médicos que vão ler o seu prontuário. Agora vamos analisar algumas imagens. Eu acho essa aqui bem legal. Essa imagem mostra como eram os discos ópticos desse paciente antes de ter um episódio de neuropatia óptica. Você observa que os nervos são saudáveis, tem uma coloração normal, uma vascularização normal, e aqui embaixo uma foto dos dois discos
depois de um insulto ao nervo, já com sinais de palidez do disco. Olha só, a gente vê que houve um discreto aumento da escavação, houve palidez da rima, comparando como era anteriormente e comparando com o disco contralateral. Eu diria que está uma 2 para 3 cruzes. A gente vê algumas hemorragias peripapilares, o que sugere que esse nervo deve ter passado por um processo inflamatório, de edema. A gente vai ver afilamento dos vasos e olha que esse vasinho que tinha aqui, ó, ele sumiu aqui quase, tá vendo? Nem dá para ver direito. E aqui ficou só um vaso fantasma, tá vendo? Uma imagem bem interessante essa, eu gostei bastante. E o que será que aconteceu nesse caso? Então, eu tenho essa imagem, mas eu não tenho a história. E é difícil bater o martelo do que foi que aconteceu sem saber a idade do paciente, o sexo, qual foi a clínica, se foi súbito, se não foi. Então, essa imagem vai ficar só para uma análise didática da palidez de disco e dos achados correlacionados. Já essa imagem aqui, ela traz um achado mais característico. A primeira coisa que é interessante você observar é que esse paciente tem uma palidez setorial. Você vê que tem uma palidez do disco, uma parte está pálida, mas não é o disco todo, é só o segmento temporal. Olha, a rima nasal está normal, mas a parte temporal está mais pálida. Outro achado marcante é que é simétrico, é igualzinho nos dois olhos. Esse perfil de palidez, que é mais específico, ele nos ajuda um pouco a identificar a causa, pois não é qualquer etiologia que vai deixar o disco com esse aspecto. Quando nós temos a palidez bilateral da porção temporal, nasal ou das duas do nervo, que é a chamada atrofia em Bowtie ou em banda, geralmente isso se associa à doença quiasmática e geralmente por causa compressiva. Então, se você identifica uma palidez nesse aspecto, é interessante que você não libere o paciente sem o pedido de neuroimagem apropriado. E, gente, eu imagino que essa parte deve gerar um pouquinho de confusão, porque como assim, Júlia? Quer dizer que uma lesão do quiasma pode dar uma palidez no nervo que é nasal, temporal ou as duas? Esquisito, né? Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade com isso quando eu estudava neuroftalmologia. Para isso fazer sentido, a gente precisa lembrar como as fibras da retina entram no disco óptico, no nervo óptico. A gente traça uma linha imaginária no meio da mácula e divide a retina em dois. Já está até traçadinha para a gente, só para ficar certinho para vocês verem aqui. Vou pegar a borracha. Aqui, ó. Vem aqui. Linha imaginária no meio da mácula. Finge que está no meio. Aí você vai dividir a retina em dois. De um lado vai ter a retina nasal, e de outro lado vai ter, que é mais perto do nervo, e de outro lado vai ter a retina temporal. Para ficar fácil de gravar e compreender, você vai lembrar disso. As fibras originadas na retina nasal, elas vão entrar pelos lados do nervo, pelo lado temporal e pelo lado nasal. Já as fibras originadas na retina temporal, elas vão fazer o arco, elas vão curvar e vão entrar pelo lado superior e pelo lado inferior do nervo. Logo, a palidez do disco óptico, que afeta só o segmento nasal e temporal, ou os dois, fala a favor de algum defeito ou alguma lesão nas fibras nasais da retina. E lembra só, quando as fibras da retina, todas elas vão entrar no nervo óptico, confere? Todas as fibras vão se juntar e formar um nervo óptico. Para fazer aquele caminho que eu expliquei até o córtex visual, e vão passar no quiasma e tudo mais. Aí, quando chega no quiasma, as fibras da parte temporal da retina vão seguir retinho, aqui, ó. Vão seguir retinho as fibras da retina temporal. Já as fibras nasais, elas vão se cruzar, que é a chamada decursação das fibras nasais no quiasma. Ou seja, nesse ponto mais central do quiasma, praticamente só tem fibra nasal. Então, as lesões que têm o potencial, então as lesões aqui nessa região, elas têm o potencial de poupar as fibras temporais, que são aquelas que podem causar palidez superior e inferior. E podem, então, lesionar só as fibras nasais, de maior ou menos grau, podendo gerar aquela palidez com padrão mais horizontal. Deu para entender? Então, vamos seguir. Seguindo adiante, tem outra expressão de palidez do disco óptico que é interessante, e essa aqui cai muito em prova. Olha só que interessante. Do lado direito, tem uma palidez mais difusa, que pega mais o nervo e acomete também a região superior e inferior. Já do outro lado, tem um defeito em banda. Isso aqui é um bow tie, olha só, é bem discreto. Mas você percebe que aqui, ó, a coloração do nervo está mais viva e aqui está mais viva também, como se fosse um sanduíche, tá vendo? E aqui no meio tem uma palidezinha aqui. Por que isso acontece? Esse é um achado
que pode acontecer nas lesões de trato óptico. Cada trato vai levar as fibras da retina temporal do olho do mesmo lado e as fibras da retina nasal do outro olho. Então, se eu faço uma lesão completa do trato óptico do olho direito, eu posso ter uma palidez de disco que acomete a região do nervo relacionado às fibras da retina temporal, mais difuso, e no outro olho, a atrofia em banda, que corresponde às fibras da retina nasal. Perfeito, gente? E quando parece uma atrofia, mas não é? Existem algumas alterações de disco óptico que podem mimetizar uma atrofia ou uma palidez, e é importante que a gente conheça essas causas para que a gente não evite vacilos no nosso atendimento. Tem situações bastante fisiológicas que podem mimetizar uma atrofia, como luz forte da lâmpada de fenda, presença de lente intraocular e quando o paciente tem alta miopia, tem aquele disco grande, tiltado, aí ele pode parecer pálido para a gente. Tem também alterações no nervo óptico que podem dar a impressão que é atrofia. A mais comum é essa aqui, a primeira, ó, que é a persistência de fibras de mielina. Isso aqui é um coloboma de disco óptico, que também deixa ele com esse aspecto mais esbranquiçado. Aí pode parecer uma atrofia se você não conhece bem, mas não é uma palidez de fato. E uma alteração muito subdiagnosticada é a hipoplasia do disco óptico, que faz esse sinal do duplo anel aqui, ó. O nervo é isso bem pequenino aqui, tá vendo? O nervo é só esse negocinho aqui. Aí isso aqui é o sinal do duplo anel. Aí se você não vê com atenção, você pode confundir e falar que é uma atrofia, que é uma palidez, sendo que não é. Tá ótimo? Agora que a gente já aprendeu a identificar um disco óptico pálido, vamos entrar na parte investigativa, que é bem mais interessante. Importante, eu achei essa tabela aqui que eu achei bem legal, que ela ressalta quais são as características mais relevantes do paciente que tem atrofia do disco. Esse paciente geralmente vai ter alguma alteração visual, seja na acuidade, seja na visão de cores, ou seja na perimetria. Ele geralmente vai ter defeito pupilar aferente. Eu aproveito esse momento para reforçar uma coisa que eu falo sempre no nosso ambulatório. Antes de você dilatar um paciente com queixa de baixa visão, veja como está o reflexo fotomotor. Se o paciente tiver um defeito pupilar aferente, isso pode ser, ser um achado muito importante para te direcionar para uma certa etiologia em detrimento de outra. E tem aqui alguns sinais do exame interessantes de vocês lembrarem, é bom para a prova. Tem o sinal de Kestenbaum, que é a redução do quantitativo de pequenos vasos na superfície do disco. A gente pode encontrar afilamento dos vasos peridiscais e também o afinamento da camada de fibras nervosas da retina. Vamos seguir. Então, eu tenho um paciente com palidez de disco óptico. O que eu vou fazer? É muito importante que você pelo menos tente se aproximar da causa, tentar descobrir o que foi que lesionou a via óptica desse paciente. Isso é importante porque, dentre as muitas causas de palidez do disco, existem algumas que podem ser recorrentes, reincidentes, e se for um achado unilateral, pode ser ameaçador a visão do outro, pode ser ameaçador a visão do outro olho, e tem algumas patologias que podem, inclusive, ser ameaçadoras à vida. Então, logicamente, diante de um disco óptico com sinais de atrofia, sequela, nem sempre você vai poder oferecer uma cura para o paciente, uma solução para aquele problema da visão que não está tão legal. Mas sabendo do que se trata, do que foi que aconteceu, qual é o diagnóstico desse paciente, você pode proteger a visão que o paciente ainda tem, prevenir novos episódios, proteger a visão do outro olho e até mesmo tratar uma causa subjacente, que pode ser uma doença mais séria, e proteger o paciente de novas complicações. Essa listinha aqui resume as principais causas de atrofia do disco e a gente vai entrar um pouquinho em cada uma delas. Eu fiz aqui uma tabelinha para ficar mais legal da gente conversar. Quando a gente fala de causas inflamatórias, a inflamação do nervo é muito ampla. Então a gente subdivide em dois, né? As causas desmielinizantes e as causas infecciosas. Quando a gente fala de doença desmielinizante, a gente fala basicamente da neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico causado pela esclerose múltipla, e a neuromielite óptica, ou doença de Devic, e as doenças desse espectro, que são algumas outras. Essas condições merecem uma aula só para elas. Elas têm muitas particularidades, e nessa aula o objetivo é só que vocês gravem que é uma causa a ser considerada, sobretudo em mulheres jovens. Posteriormente, a gente vai ter aulinha para cada uma dessas doenças para a gente destrinchar um pouco mais. Já as doenças infecciosas são diversas. Existem muitos patógenos que podem fazer neuropatia óptica e, consequentemente, levar à atrofia óptica. HIV, herpes,
citomegalovírus, Bartonella, que causa a clássica neuroretinite, toxoplasmose. Então, nesse caso, cada doença vai ter uma apresentação ocular, intraocular mais específica, de acordo com o patógeno que está causando a doença. Já nas doenças isquêmicas, isso aqui é bem interessante, também merece uma aula só para ela. A doença isquêmica do nervo óptico é essencialmente a noia, ou a neuropatia óptica isquêmica anterior. E ela tem dois subtipos, a não arterítica e a arterítica. E as noias são uma das maiores responsáveis por achados de nervo pálido em consulta, em estentaloma, sim. Nessa aula, a gente não vai se aprofundar nisso, mas eu quero reforçar que daqui, a noia arterítica, ela é perigosa. Ela representa risco para a visão do outro olho, e ela pode também ter uma repercussão sistêmica muito importante, porque ela costuma se associar a uma doença sistêmica, chamada arterite de células gigantes ou arterite temporal. As doenças compressivas, eu acho que elas podem ser talvez as mais fáceis de afastar, porque os tumores, eles costumam ser mais fáceis de identificar nos exames de neuroimagem. Eu quero também destacar a hipertensão intracraniana, que também atua com componente compressivo retrobulbar, e nas fases tardias ou convalescentes da doença, ela pode cursar com palidez do disco óptico. E nos quadros daquela palidez do disco óptico bilateral, difusa, insidiosa, sempre é bom lembrar das neuropatias tóxicas e carenciais. Nas tóxicas, a gente pensa naquelas medicações, né, como etambutol, isoniazida, alguns tóxicos, metanol, por exemplo, né? Tivemos alguns casos aqui no Brasil esse mês. E quando a gente pensa em neuropatia carencial, pensar naquelas vitaminas cuja falta pode dar neuropatias, inclusive neuropatia óptica, como a vitamina B12. E quando ocorre em paciente mais jovem, ou até um paciente mais adulto, mas a gente descarta tudo, vê que não é nada disso, e tem uma neuropatia óptica, uma atrofia inexplicável, a gente tem que pensar também nas causas hereditárias, com atrofia óptica de Leber, atrofia óptica autossômica dominante. Aí isso também é uma coisinha bem específica, mas é bom você lembrar que quando você descarta tudo, essas causas têm que ser também consideradas. Agora a tua dúvida deve ser, Júlia, como é que eu vou investigar tudo isso? É claro que a solicitação de exames complementares vai depender do perfil do paciente, da clínica apresentada e da suspeita diagnóstica. É importante, logicamente, conhecer bem essas doenças e entender como elas se manifestam para que você tenha repertório clínico e diagnóstico para fazer boas suspeitas e hipóteses. De todo modo, mesmo para quem está começando, eu vou deixar aqui um esqueminha com os principais exames que a gente deve solicitar para cada etiologia, para cada hipótese. Quando a gente pensa em doença desmielinizante, não pode faltar um exame de neuroimagem. Geralmente é uma ressonância de crânio, órbitas e colunas, buscando alteração no nervo óptico e focos de desmielinização. Outros exames importantes são análise do líquor, com pesquisa de bandas oligoclonais para diagnosticar esclerose múltipla, e o antiaquaporina 4 para investigar a neuromielite óptica. Quando a gente pensa em investigação, aliás, pensa em infecção, a investigação é com um exame laboratorial e sorologia específica para aquela doença. Na isquemia, depende do tipo de noia. Para a noia não arterítica, é um pouco mais frustrante porque não tem exame confirmatório. É um pouco mais de exclusão. Então, o que a gente precisa é pedir exames para avaliar o risco cardiovascular do paciente, exames laboratoriais, avaliação cardiológica. E é sempre bom pedir um Doppler de carótidas para verificar se tem alguma alteração no fluxo carotídeo, que está relacionado a risco de noia não arterítica. E pensando na noia arterítica, que se associa à arterite temporal, a gente pede as provas inflamatórias, que costumam vir bem alteradas na vigência dessa doença, mas o exame confirmatório mesmo, que bate o martelo, é a biópsia de artéria temporal. Tem alguns autores que falam que o ultrassom da artéria temporal pode identificar alterações de espessamento da parede e tudo mais, mas é um exame que é difícil de pedir, porque não é todo ultrassonografista que sabe fazer esse exame. Então acaba que às vezes você pede, mas você não tem uma resposta fidedigna para você analisar. Pensando em neuropatia compressiva, logicamente, o primeiro passo é pedir uma neuroimagem. E na suspeita de hipertensão intracraniana, é importante lembrar que a ressonância normal não exclui hipertensão intracraniana, apesar de alguns casos manifestarem achados na ressonância que aumentam a suspeição, como retificação posterior dos globos oculares, tortuosidade do nervo. O exame confirmatório mesmo,
é a punção licórica com manometria, para medir a pressão de abertura e determinar se está normal ou se está elevada. Na investigação de doença tóxica, é basicamente história clínica, né? A gente vai ver se o paciente entrou em contato com alguma substância, se ele usa alguma medicação. E quando a gente pensa em doença carencial, é dosagem das vitaminas pertinentes. E para investigar a doença hereditária, é muito específico. Costuma ser um diagnóstico de exclusão e geralmente a gente faz com a ajuda do médico geneticista, com exames específicos voltados para aquela hipótese X. E para fechar, pessoal, só para vocês não esquecerem, como pedir um bom exame de imagem. Parece besteira, mas isso faz toda a diferença na nossa análise. Quando você estiver suspeitando de alguma neuropatia óptica, o ideal é pedir dessa forma. Pedir uma ressonância magnética de crânio e órbitas. Tem que pedir os dois, Júlia? Eu recomendo, porque dependendo do serviço, se você pedir só o crânio, os cortes da órbita não vêm legais e o radiologista não vai laudar direito essa parte da órbita. Então, é bom pedir os dois. Se possível, e se não tiver contraindicações, com contraste, com cortes finos, com saturação de gordura ou SAT-FAT, que é uma leitura, é um estudo que deixa o nervo óptico mais fácil de você avaliar. E no pedido, sempre bota a história clínica, né? É muito importante. O radiologista, isso ajuda muito a vida do radiologista quando você coloca como está o paciente. Cuide bem do seu radiologista. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar mensagem e até a próxima.